Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem O Juiz Iníquo e a Viúva Importuna, que segue narrado exclusivamente no Evangelho de Lucas. E faremos aqui uma leitura e um aprofundamento, e faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: Embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não fará justiça a seus eleitos, que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas, quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre o juiz iníquo e a viúva importuna. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho está trazendo no dia de hoje. Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal ou inscrita, deixa aqui a sua inscrição para que você não perca nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilha para que mais um irmão ou irmã também faça parte desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Tem aqui uma nova narrativa também exclusiva, né? Nós estamos aqui já num ciclo de passagens que são exclusivas do Evangelho de Lucas. E novamente aqui uma parábola elaborada por Jesus, né? E essa parábola, ela fala da necessidade de orar sempre, sem jamais desistir. É, Jesus, ele faz aqui uma comparação para ilustrar a necessidade da oração, quando ele traz aqui uma narrativa de um juiz que não temia a Deus e nem os homens, né, não tinha consideração nenhuma com os homens, mas de tanta insistência daquela viúva, ele acaba atendendo. Então, Jesus quer dizer aqui que se até os pagãos conseguem fazer dessa forma, que dirá Deus, né, em sua misericórdia, que ama a todos nós, que nos tem por filhos, se ele não vai fazer justiça a cada um, a cada uma de nós, né? Então, aqui Jesus está falando que você pode esperar, mas que Deus vai agir, né? Inclusive tem um profeta no Antigo Testamento que ele fala que nós devemos sofrer as demoras de Deus, né? Quantas pessoas falam assim: "Ah, mas eu precisei de tal questão, de tal solução e Deus não me ajudou". A gente vai querendo anexar Deus dentro dos nossos prazos, né? Quando é que Deus firmou um prazo para resolver o seu problema? Ah, mas eu tenho até quarta-feira para resolver isso, senão não adianta mais. Mas quando Deus firmou esse prazo? Você firmou esse prazo conforme as suas responsabilidades,
conforme as suas demandas, né? Conforme as dívidas que a gente vai contraindo aqui nesse mundo e a gente quer que Deus resolva. Ou que ele resolva tirar um filho seu da droga, ou tirar algum familiar da bebida, né? Do caminho errado. Mas Deus, ele age, né? O que Jesus fala aqui para não esmurecer, né? Porque muitas vezes a gente acaba desistindo, né? Fala, mas Deus, se Deus existisse mesmo, ele teria me socorrido na hora que eu mais precisei. Então, novamente, aqui a gente querendo anexar Deus conforme o nosso calendário, e Deus não age conforme o nosso calendário. O tempo de Deus é incompreensível para nós. Por isso, nós precisamos estar com o alimento da fé. A nossa fé precisa estar estruturada e fortalecida para que ao tempo de Deus ele haja conforme a nossa necessidade. Por um outro lado, Jesus ele faz um desafio aqui, né? Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Aqui ele faz uma pergunta. Vocês estão me pedindo, mas vocês terão fé no retorno glorioso de Jesus? Quem está aqui nos acompanhando no nosso canal, ou quem faz seu estudo dos evangelhos, vai ver que na leitura passada a gente falava, aqui o Evangelho de Lucas trazia sobre a segunda vinda de Cristo, né, a sua vinda gloriosa. Então aqui Jesus ele resgata um pouco aqui a sequência do Evangelho de Lucas, né, quando o Filho do Homem voltar. E ele faz essa afirmativa depois de trazer toda aí uma explicação, né? Uma ilustração de como vai ser a vinda triunfal de Jesus. E aqui ele resgata novamente no Evangelho de Lucas. E ele nos desafia. E a sua fé estará pronta? Vocês estarão de pé na volta do Filho do Homem? Então, Deus, assim como nós esperamos de Deus, Deus também espera de nós. Nós temos entregas para fazer a Deus também. Nós esperamos as entregas de Deus. E como vai ser as nossas entregas para Deus? Nós estamos em dia com as nossas entregas? Porque cobrar é fácil, né? Eu pedi para Deus, Deus não realizou, e eu fiquei esperando, e Deus não vem no meu socorro. E qual a sua entrega para Deus? Você tem uma entrega adequada? Quando Jesus vier e você tiver que dar testemunho daquilo que você fez nesse mundo, você terá as entregas que Deus espera, meu irmão, minha irmã? Cada um de nós, né? Cada um de nós, pecadores e pecadoras, como será a nossa entrega quando o Senhor nos cobrar pelo período que nós passamos aqui no plano material? Então, que a gente faça aí as nossas requisições, mas saiba que também nós temos compromissos para com Deus. Nós temos entregas a fazer e nós precisamos dar o nosso melhor, a nossa melhor oferta da nossa passagem aqui nesse mundo, né? Porque assim como o juiz, que não era temente nem a Deus e nem respeitava os homens, atendeu aquela viúva, que dirá a Deus que nos ama infinitamente, que tem misericórdia de cada um de nós, que nos formou à sua imagem e semelhança. Portanto, minha irmã, meu irmão, que estejamos firmes na fé para o nosso encontro com o Pai. Enquanto isso, nós vamos pelejando aqui nesse mundo, procurando fazer o nosso melhor, firmado naquilo que Deus espera, da boa nova do Evangelho, né? Porque nos Evangelhos, Jesus, ele vai nos dizer aquilo que Deus espera de nós. Não é nem um mistério. Muitas vezes você fala assim, mas o que que Deus quer de mim? Leia os Evangelhos que você vai saber. Nos quatro Evangelhos tem a resposta que você precisa sobre o que Deus espera da sua vida. Mas você precisa estar alinhado espiritualmente com Deus, com o propósito do Evangelho, para que a sua vida possa ser de fato restaurada. Amém? Então, muita paz, muita luz no seu caminho. Que Deus fortaleça a nossa fé e que Deus nos dê discernimento para vivermos com justiça, com temor a Deus, nesse plano material. Amém?
muita paz, muita luz, conquista na sua vida. Forte abraço.